Pois é, né? Muita gente que me vê hoje e tal, comendo, treinando, acha que eu sempre tive esses hábitos saudáveis e acha que pra mim é fácil. Mas na verdade, isso tudo foi um processo, né? Ao longo da minha vida inteira, eu modifiquei muito a minha alimentação. Eu nasci em 1980, então eu sou da geração dos anos 80, que era uma geração que comia muita porcaria. A gente não existia essa consciência aí de alimentação e nutrição, comida natural. A indústria ela tinha um papel muito forte, né? Então, por exemplo, todos os dias à tarde eu comia biscoito recheado, era o meu lanche da tarde, de praxe. Eu comia também muito pão, muito carboidrato, né? A gente tinha uma funcionária lá que trabalhava na nossa casa, deusa. Ela amava assistir a Ana Maria Braga e colocar em prática. Ela fazia muito pão, ela fazia aquelas roscas com coco, com creme, com canela. Então, normalmente eu comia tanto no café da manhã quanto no jantar. Eu não jantava, eu lanchava, eu comia essas coisas. Eu amava, por exemplo, pegar o pão, botar manteiga, botar açúcar e botar ali no forninho. Então, minha alimentação eu era uma formiguinha, eu gostava bastante de açúcar, gostava muito de manteiga, de queijo, de requeijão. Então, eu comia até fruta, comia até uma outra legume, mas não era uma alimentação assim muito colorida e muito saudável, não. Então, eu fui uma criança que tinha aquelas gordurinhas, assim, e adolescente também. Eu não era gorda, eu fui uma adolescente magra, até porque eu comia pouca comida. Eu era aquela criança que eu comia tão devagar que a comida ficava fria, ficava ruim, então eu comia pouco. Eu espalhava a comida no prato, eu fazia várias técnicas pra parecer que eu tinha comido mais do que eu verdadeiramente tinha comido. Então eu era magra, mas eu não tinha muita qualidade, eu tinha muita gordura, apesar de eu sempre ter sido fisicamente ativa. Né? E eu não sei se vocês sabem, né? As células de gordura que a gente ganha, né, durante a infância e adolescência, a gente não perde. Então, se a gente é uma criança que tem uma gordurinha a mais, a gente vai manter essa gordurinha, né? Existem dois processos ali de ganho. A gente tem a hipertrofia da célula de gordura, então a célula de gordura ela aumenta de tamanho. E a gente tem a hiperplasia, que é a multiplicação. Então a célula ela aumenta tudo de tamanho, ela fica bem grandona. E ela se divide e vai se multiplicando. Então, se a gente se multiplica essas células ali durante a infância, uma criança mais gordinha, um adolescente mais gordinho, a gente vai manter ali essas células durante a vida adulta. Então, a gente pode até emagrecer, a gente pode até diminuir ali o tamanho dessas células de gordura com dieta, com atividade física e tudo mais, mas a célula continua ali, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo com esse ganho de gordura durante a vida toda, né? Mas também durante a infância. Então, a nutrição, ela não tinha um papel ali muito importante pra mim, não. Aí quando eu fiz 18 anos, 17 anos, eu tinha que escolher ali a profissão. Eu estava bem na dúvida, nutrição, eu estava na dúvida entre nutrição, economia, publicidade e desenho industrial. Coisas nada a ver. E eu decidi no dia lá da prova, da UNB, a Universidade aqui de Brasília. Só que eu resolvi fazer intercâmbio. Então eu fiz a prova de nutrição e viajei, fui fazer intercâmbio sem cursar, né? Passei, graças a Deus, mas não cheguei a cursar e não sabia se eu ia ter que fazer outro vestibular ou não. E a nutrição, eu comecei a ganhar mais gosto pela nutrição lá nos Estados Unidos, quando eu fiz intercâmbio. Porque lá existia essa tabela, né, com as informações nutricionais, coisa que aqui, nessa época, né, em 2008, quando eu fui, não existia, né, os produtos industrializados não tinham essas informações. E eu fiquei louca, enlouquecida com aquilo, eu lia todas as tabelas nutricionais de tudo que eu ia comer. E apesar de eu até ter mais consciência, eu criei uma consciência porque eu comecei a olhar os rótulos dos produtos lá, eu comecei a engordar, né? Eu não comia pior do que eu como aqui não, mas eu não sei porquê, eu comecei a engordar lá e engordei 8 quilos, né? E aquilo ali me incomodou, minha autoestima me abalou, minha autoestima e tudo mais. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu fui emagrecendo, né? E comecei a cursar nutrição e comecei a ter uma atenção maior. Mas ainda assim, eu ainda tinha alguns hábitos muito ruins, né? Ainda com muito pão, muito leite. Leite com Nescau era todo dia no café da manhã. Ali eu tomava leite com Nescau. E aí eu fui mudando, porque eu passei em nutrição funcional, depois que eu me formei em nutrição, fui fazer nutrição funcional. E na nutrição funcional, leite e glúten é muito condenado. E a minha pós-graduação foi 2 anos. No primeiro ano eu tava, assim, radicalmente, assim, descrente daquilo ali. Mas depois, no segundo ano, eu comecei a abrir um pouco minha mente, comecei a testar outras coisas, né? Então, uma das coisas que eu testei foi retirar o leite e o glúten, né? Não que eu tivesse problemas com leite com glúten, na verdade, eu nem acreditava que tinha, não. Mas eu tirei justamente porque na nutrição funcional a gente aprende a olhar e entender se aquela pessoa tem alguma alergia, alguma intolerância alimentar, quais são os sinais disso. E se eu fosse prescrever uma dieta sem leite e sem glúten, como eu ia prescrever alguma coisa pra alguém que nem eu sei se eu conseguiria fazer, né? Então eu resolvi fazer esses testes comigo mesma
pra ver as dificuldades, né, que uma pessoa que tira esses alimentos tem, né? Então, a primeira vez que eu tirei, eu fiquei 2 meses, né, sem nenhum derivado do leite. Mas eu não tenho, realmente eu não tenho nenhum problema em relação a leite e derivados, né? Mas aí nisso acabou que eu tirei esse hábito. Quando eu voltei a consumir derivados do leite, eu parei de consumir leite com Nescau. E aí minha alimentação foi começando a mudar, né? Teve uma fase da minha vida que mudou um pouco mais, porque eu casei, eu quis ter filho e eu tive muita dificuldade de engravidar. Eu tinha 30 anos, nova, né? A princípio não tinha nenhum problema hormonal. E a criança não vinha, não vinha, não vinha. E aí eu fiz vários tratamentos e o glúten, né? Ele pode, uma sensibilidade ao glúten, ele pode dar uma certa infertilidade, né? E depois de vários anos, de vários tratamentos, eu resolvi fazer uma fertilização in vitro. E aí nesse período aí, antes de fazer a fertilização, eu fiquei. E no período do processo de fertilização, eu cheguei a ficar 6 meses sem leite derivados e sem glúten, né? Pra ver se aumentava ali as chances, né, da fertilização dar certo. E graças a Deus deu certo, né? Era 40% de chance de dar certo. E deu, né? Veio o meu príncipe. E depois que eu tive neném também, e durante a minha gestação, eu tive muita preocupação em me nutrir bem, comer os melhores dos alimentos, dos nutrientes, né? Pra garantir uma boa evolução ali daquela gestação que foi tão difícil, né? Eu tive meu filho com 35, né? Eu comecei a tentar com 30. E outra coisa que eu sabia é que existia uma possibilidade de eu entrar em menopausa precoce. E, então, quando eu tava com 38 anos, eu comecei a ter algumas alterações hormonais. Foi um momento muito difícil, eu cheguei a ficar 2, 3 meses sem menstruar, e quando vinha um volume muito grande, um sangramento muito grande. E aquilo começou a me incomodar, né? E eu resolvi botar um implante, né, hormonal. E eu botei esse implante hormonal. E assim, quando começaram essas alterações hormonais, eu cheguei a ganhar. O meu peso, eu sempre mantive tranquilamente o meu peso. Sem fazer dieta, assim, restrita, mas me alimentando bem, cuidando da minha alimentação. E de repente eu fui e engordei 7 quilos em 6 meses, assim, surreal, né? Essas alterações hormonais. E eu sei que eu resolvi botar um implante pra parar com esses picos, com essas menstruações. E na verdade eu não emagreci, eu só parei de engordar, né? E, e de lá pra cá eu sempre vim tentando melhorar ainda mais minha alimentação, mas o peso não tava variando muito. Fiquei 2 anos com esse implante hormonal, resolvi tirar agora pra saber se eu tô na menopausa, se não tô. E desde maio eu tô sem nenhum hormônio, nada. E a minha menstruação não desce, os meus hormônios estão todos alterados. A princípio eu tô com a menopausa precoce. Eu tenho 41 anos hoje e na menopausa. E isso tudo afeta a gente, afeta a nossa relação, afeta a gente tá nova e com essas alterações e tudo mais. E mesmo assim, eu acho que as mudanças que eu consegui fazer na minha alimentação, a minha mudança de mentalidade, assim, a minha maturidade, o jeito que eu tô amadurecendo, fez com que eu hoje acho que eu tô em plena forma, sabe? Eu tô muito feliz, eu tô bem comigo mesma, eu tô me sentindo muito bem. E aí, por isso, eu comecei a pensar, gente, eu queria também ajudar outras mulheres a se sentirem bem, né? Não é porque a gente tem problema hormonal, não é porque a gente está entrando na menopausa. A gente consegue fazer mudanças na nossa alimentação, no nosso jeito que a gente lida com a vida. A gente consegue fazer mudanças que podem melhorar a nossa qualidade de vida, né? Nós somos células, nós somos nutrientes, então se a gente se nutrir bem, se a gente se alimenta bem, a gente pode mudar a nossa vida, né? Então eu comecei a sentir essa necessidade de impactar mais mulheres. E eu atendo há muito tempo, né? Eu atendo há 18 anos, né? E eu vejo que as mulheres, elas têm muito essa dificuldade, né? Elas têm muita cobrança com o corpo, mas elas também. E aí isso afeta a autoestima delas, e elas têm um papel muito importante ali na sociedade, na família. E o meu objetivo com Plena é muito mais do que a forma física, do que o corpo.
físico, se olhar no espelho e se sentir bem, se sentir feliz, se sentir, ter disposição para fazer as coisas, né? Se sentir produtiva. Então, eu achei que no consultório, muitas vezes a gente não consegue. é, Algumas pessoas elas fazem as mudanças, elas conseguem implementar, mas outras têm muita dificuldade, né, de colocar aquilo. E eu comecei a estudar também esses trabalhos em grupo, eu fiz curso sobre trabalhos em grupo, fiz curso de coaching nutricional e comecei a ver que para a gente mudar o comportamento, muitas vezes a gente precisa de mais do que um plano alimentar, né? A gente precisa de um algo mais, a gente precisa de uma mudança de mentalidade. E, e eu acho que durante essa minha vida eu mudei muito a mentalidade, né? 2018 foi um ano muito difícil pra mim, porque foi um ano que eu tava com essas alterações hormonais e que eu passei por um processo de separação, né? Eu fui casada há 11 anos, eu tinha 15 anos de relacionamento, um filho, né? E a gente passando por um processo de separação, eu com problemas hormonais. E mesmo assim, eu consegui focar no hoje, focar no agora, me cuidar da minha alimentação, cuidar da minha vida e fisicamente ficar muito bem. Tem muita gente que me olha hoje, né, e que fala assim que eu tô na melhor forma, que eu nunca estive em melhor forma do que antes, entendeu? Então, mesmo com tudo isso acontecendo, e eu acho que isso aconteceu justamente porque eu foquei em mim, eu foquei no hoje, eu foquei no agora, né? As pessoas entram em depressão muitas vezes porque focam no que poderia ter sido, ficam focando no passado, ficam se remoendo com coisas que não conseguem resolver, ou vivem na ansiedade porque ficam olhando para o futuro, ficam olhando só o que pode fazer, o que pode acontecer, e não vivem um agora, né? O hoje, o que a gente pode fazer hoje, né? Isso ajuda na nossa produtividade, isso ajuda nas nossas realizações. E o plano ele veio disso tudo, dessas minhas mudanças, desse meu crescimento pessoal. E eu acho que eu posso ajudar mais mulheres a conseguirem se olhar no espelho e terem orgulho do que vem. E não o orgulho só de estar com o corpo bonito, estar em forma. Claro que não é só isso, é muito mais do que isso. É o orgulho de saber que é capaz, é o orgulho de não ter vergonha de quem é. E eu achei que nessa questão do trabalho em grupo, o trabalho em grupo com mulheres, a gente pode uma dar ajuda para outra, uma dá inspiração para outra, uma dá o foco para outra, né? Então, o Pleno ele quer juntar isso tudo. Ele quer juntar não só informação de nutrição, mas ele quer juntar ferramentas para te ajudar a te organizar, a se planejar. E num grupo ali de mulheres com o mesmo objetivo que você, que tem as mesmas dificuldades que você, ou que tem dificuldades diferentes que você consegue ajudar num sentido e ela te ajuda em outro. Então, essa questão de criar ali uma comunidade ali, de mulheres que têm o mesmo objetivo. E as mulheres são chefes da família, gente. A mulher, quando ela muda a mentalidade, ela consegue mudar a mentalidade do ambiente que ela vive, ela consegue impactar os filhos, o marido, consegue mudar ali o mundo ao redor, né? Então, esse é o objetivo do Plena e eu quero ajudar mais mulheres e eu comecei a falar da minha vida e não terminei, né? E aí hoje, né, eu me separei em 2018, foi muito difícil, mas foi um ano muito bom. Eu acho que a transformação ela vem assim, né? Nossa vida ela é um ciclo e a nossa transformação ela vem quando a gente consegue se transformar e hoje, por exemplo, eu me considero que eu vivo de forma plena, né? Apareceu uma pessoa maravilhosa na minha vida, né? Ele é um cara diferente de todos os caras que eu já conheci na vida. Ele tem uma empatia, um cuidado, um carinho, uma atenção. E eu tô muito feliz com o meu corpo, com a minha vida, com a minha profissão, com a minha família. E eu quero tentar ajudar outras mulheres a se sentirem plenas também. Vamos ser plenas?